A equipa de Mano Menezes e o Cruzeiro visitou ontem o terreno do Sport e não conseguiu vencer, conseguindo apenas um empate a uma bola. Ontem à noite estava chateado, irritado, frustrado por tudo aquilo que a equipa de Mano Menezes fez dentro de campo, chateado também com o resultado final, porque o Cruzeiro tinha argumentos para ter ganho este jogo frente ao Sport, e depois aquilo que foi feito dentro das quatro linhas, os comportamentos do Cruzeiro dentro de campo não foi algo agradável, e muito por culpa não só da estratégia de Mano Menezes, como também nas alterações que ele foi fazendo dentro do campo ao longo da partida. Vou primeiro falar sobre o 11 do Cruzeiro, exatamente igual ao 11 anterior. Fábio na baliza, lado direito o adaptado Lucas Romero, lado esquerdo Diogo Barbosa, dupla de zagueiros com Dedé e Léo, à frente dupla de volantes com Henrique e Hudson, uma linha de três meias, Rafinha do lado direito, Alisson do lado esquerdo, Arrascaeta no corredor central, e Ramon Ábila era o homem mais avançado da equipa de Mano Menezes. Era um jogo que teoricamente era um jogo fácil, o Sport muito cansado, uma equipa desgastada e uma equipa que tecnicamente é inferior à equipa de Mano Menezes, mas ontem, por grande infelicidade dos adeptos do Cruzeiro, o Maior de Minas não conseguiu vencer esta equipa do Sport. Vocês sabem que eu começo por falar primeiro sobre os comportamentos e princípios de jogo do Cruzeiro dentro das quatro linhas e depois dou uma opinião generalizada em relação ao primeiro tempo e ao segundo tempo. É certo que vou criticar tudo aquilo que Mano Menezes fez sobre a sua equipa no primeiro e segundo tempo, mas mais à frente neste vídeo. O Cruzeiro mantendo alguns comportamentos de jogo, mas alterando um pouco a estratégia, havendo um misto de desposicionamento dentro das quatro linhas. Não consigo perceber como é que o Cruzeiro tem um comportamento de um jogo e depois no outro um comportamento que deveria ser igual, altera toda a estratégia de Mano Menezes. Numa primeira fase de construção, o Sport não pressionava alto, não era agressivo, não era intenso, e então a dupla de zagueiros, tanto Dedé como Léo, jogavam perfeitamente à vontade. Os dois volantes desciam no terreno para pegar no jogo, para vir buscar a bola, e se a bola estivesse mais no lado esquerdo, era Hudson que vinha buscar o jogo, e depois Henrique, no lado contrário à bola, fazia uma espécie de diagonal à procura de linhas de passe para o Cruzeiro desenvolver a sua segunda fase. Era muito fácil o Cruzeiro partir de uma primeira fase de construção para a segunda, porque o Sport, em termos de marcação mais alta, não era uma equipa que o conseguia fazer, também por estratégia do técnico do Sport, e depois quando a bola passava para a segunda fase, já dentro do meio-campo do Sport, era realmente os pivôs Hudson e Henrique que tentavam controlar o jogo. Reparem que Rafinha está no corredor contrário à bola, Rafinha vinha para dentro, ou seja, para criar linhas de passe e para desequilibrar a organização defensiva do Sport, e reparem que Rafinha não tem nenhum elemento de marcação. A bola estando no lado esquerdo, reparem que Diogo Barbosa estava muito perto do portador da bola. E aqui houve uma alteração de comportamentos que eu não entendi o porquê. Acho que Mano Menezes, numa primeira fase, não deu liberdade para Romero e Diogo Barbosa subirem nos seus corredores. Reparem que no primeiro tempo o Diogo Barbosa teve uma oportunidade de ir à linha final e cruzar. Ele fez um cruzamento e a bola saiu por cima
da baliza. Foi a primeira e última investimento de Diogo Barbosa pelo corredor do lado esquerdo, e depois Romero não tem a característica exatamente igual a um lateral direito de raiz. Portanto, os laterais do Cruzeiro não tinham indicações, eu acho que não tinham. Mano Menezes queria primeiro esperar para ver o que é que o jogo iria dar, para depois subirem nos seus corredores, mas só quando havia tranquilidade para essas subidas. E o Cruzeiro no primeiro tempo perdeu não só pelas investidas dos seus laterais, como também pelo desaparecimento de Arrascaeta. Então, como é que o Cruzeiro jogava nos seus corredores laterais? Era através das investidas de Alisson no lado esquerdo e Rafinha no lado direito. Nesta imagem vejam que Alisson era o elemento da esquerda mais aberto na parte mais ofensiva do Cruzeiro, e aqui taticamente o Cruzeiro estava a ser disciplinado, ou seja, não havia muito a dizer quando o Cruzeiro tinha a bola, ou seja, Alisson mais aberto na esquerda, Arrascaeta no corredor central, e no lado contrário tínhamos Rafinha. De reparar que a dupla de volantes também estava muito bem posicionada, ou seja, Hudson basculado mais para o lado esquerdo, zona onde está a bola, e depois Henrique mais no corredor central. Aqui Diogo Barbosa, como a bola está no lado esquerdo, estava no envolvimento dessa mesma jogada. Do outro lado era exatamente igual, e aqui há uma alteração de comportamentos, e é isto que eu falo. Eu não consigo perceber o Cruzeiro tem alguns comportamentos do lado direito e depois no lado esquerdo não se proporcionam esse tipo de comportamentos. Nesta imagem há um misto de posicionamentos em relação aos jogadores. Reparem que Rafinha era o elemento que dava a largura à frente de ataque do Cruzeiro, e depois Hudson muito bem no aspecto mais recuado para dar o apoio a Rafinha e para investir naquele lado direito. Arrascaeta também muito bem no corredor central à procura do espaço e das entrelinhas, mas depois reparem que o comportamento do lado direito não está a ser idêntico ao do lado esquerdo. Porquê? No momento em que Hudson tem a bola, Rafinha está muito bem aberto, e depois há um grande espaço em que os volantes do Cruzeiro não sobem no terreno, não só para dar apoio ao portador da bola, como fechar a linha entre os volantes e Arrascaeta. Reparem o espaço que o Sport aproveitava quando roubava a bola ao Cruzeiro, e temos 3 jogadores num espaço completamente aberto para a transição do Sport. E isso realmente faria depois a transição defensiva do Cruzeiro, iria completamente desorganizar a organização defensiva da equipa de Mano Menezes. Depois o Cruzeiro com bola, Arrascaeta muito desaparecido no jogo, é um jogador que quando tem bola consegue criar alguns desequilíbrios, mas depois o seu jogo sem bola é um jogador que não é agressivo, é um jogador que não dá o auxílio à organização defensiva do Cruzeiro. Arrascaeta descia no seu corredor para pegar no jogo, tentar receber bola, e depois reparem no envolvimento já de Cabral. Peguei numa imagem já do segundo tempo onde o Cruzeiro melhorou em algumas situações. Arrascaeta ao descer no terreno, Cabral, que deveria estar mais ou menos em linha com Henrique, faz uma ruptura no corredor central, também à procura do espaço. Mas de realçar que Arrascaeta esteve muito mal na partida, e quando Arrascaeta não consegue pegar no jogo, o Cruzeiro sofre muito na sua organização ofensiva. Sem bola, também um misto de comportamentos. Ou o Cruzeiro estava bem, muito bem organizado, ou o Cruzeiro estava muito mal organizado, e é esta alternância de comportamentos que eu não consigo entender sobre a equipa de Mano Menezes. Quando o Cruzeiro estava muito bem organizado, defendia num 4-4-2, vocês já sabem que Mano Menezes gosta de defender com 2 linhas de 4 e 2 homens mais à frente. Ávila e Arrascaeta eram os primeiros homens a defender
na equipa do Cruzeiro, e atrás uma linha de 4 quando Rafinha e Alisson desciam dos seus corredores para fazer a linha com Hudson e Henrique. Era assim que o Cruzeiro defendia. Depois, aquilo que faz alternar os comportamentos é certamente a transição defensiva do Cruzeiro, que continua a ser péssima. Mano Menezes não está a conseguir corrigir a transição defensiva do Cruzeiro, que tem que ser muito agressiva quando os jogadores estão bem posicionados, e o Cruzeiro teve dois problemas neste jogo. Primeiro problema, pensei que já tinha corrigido essa situação, Mano Menezes, mas esse primeiro problema tem a ver com o espaço nas costas dos laterais. Nesta imagem, reparem onde está Diogo Barbosa. Diogo Barbosa está muito atrasado no que diz respeito à linha defensiva do Cruzeiro. Na minha opinião, Romero e Diogo Barbosa teriam que estar em linha com Léo e Dedé, e estão num processo muito atrasado. Diogo Barbosa atrás do prejuízo, jogador do Sport nas costas de Diogo Barbosa a explorar o espaço, Romero também adiantado, deveria estar na linha de Dedé, e depois reparem onde está Rafinha. Rafinha vem atrás do jogador desde o corredor do seu lado direito, invadindo já o corredor central. Se vocês verem esta imagem, o que é que acontece? Acontece que este jogador passa por Diogo Barbosa, vai passar por Léo, porque Léo vai sair na pressão, e é Rafinha que vai fazer a cobertura defensiva. Ou seja, os dois pivôs defensivos atrás da linha da bola, e este foi claramente o primeiro erro da equipa de Mano Menezes no jogo sem bola. Pensava que Mano já tinha corrigido estes problemas. Com o São Paulo a equipa estava muito bem organizada, e depois no jogo com o Sport foi o caos. Não só no lado esquerdo com o Diogo Barbosa, como também no lado direito com o Lucas Romero, e claramente Lucas Romero não esteve bem nesta partida. Porquê? Porque não só defensivamente não esteve ao seu nível, tivemos muitos lances em que o jogador mais à esquerda do Sport conseguia passar por Lucas Romero, como também o espaço nas costas. Reparem neste misto de comportamentos, quando eu disse que os laterais não tinham liberdade para subir nos seus corredores, mas depois nas transições, o pouco que eles subiam, levavam com a bola nas costas. Um problema muito sério para Mano Menezes ter que corrigir. O segundo problema é algo imaginável acontecer, mas aconteceu no jogo de ontem à noite. Como é que é possível um jogador como Diego Sousa não ter uma marcação apertada, não digo individual, mas digo zonal, ou seja, onde Diego Sousa pisasse os terrenos dentro das quatro linhas, teria que haver uma marcação zonal nesse espaço, e deveria ser claramente pelos dois pivôs defensivos ou os dois volantes do Cruzeiro. Nesta imagem, Diego Sousa recebia sempre a bola entre linhas, recebia sempre a bola nas costas dos dois volantes Hudson e Henrique. Porquê? Porque nesta imagem Hudson está na pressão ao jogador, ao Richelli do Sport, e depois reparem onde está Diego Sousa, num espaço a ser explorado nas costas dos dois volantes, e a linha defensiva do Cruzeiro estava muito recuada e deveria estar um pouco mais subida para reduzir o espaço entre os dois volantes do Cruzeiro e a linha defensiva do Cruzeiro. Nesta imagem, se virem a repetição do jogo, Richelli vai conseguir virar sobre Hudson, Henrique vai subir um pouco no terreno, e reparem que Diego Sousa vai receber a bola neste preciso momento. Rafinha e Alisson estão bem coordenados, estão a fechar o espaço e também os seus corredores à esquerda e à direita. E Diego Sousa não é um jogador rápido, é um jogador maduro, inteligente, e que conseguiu completamente destabilizar a organização defensiva do Cruzeiro. Portanto, dois problemas: primeiro as costas dos laterais
e segundo, o posicionamento de Diego Sousa, que nunca foi corrigido, mesmo com a entrada de Cabral, que eu já vou falar sobre as alterações. Trago-vos só mais uma imagem para vocês perceberem que nem Cabral conseguiu anular as investidas do Sport nas transições ofensivas que partiam para puros contra-ataques. Trago-vos uma imagem do segundo tempo e vejam a capacidade do Cruzeiro em reagir à perda de bola e depois anular o contra-ataque do Sport. Reparem nesta imagem que, mais uma vez, Diego Sousa está no controle da bola, numa investida, num contra-ataque, no segundo tempo, aos 31 minutos, e reparem que Henrique está atrás da linha da bola, e é uma situação de 3-4, 3 jogadores do Cruzeiro, Dedé, Léo e no lado mais à direita Hudson, que está muito longe do raio da ação da bola, para 4 jogadores do Sport. Reparem onde está Diogo Barbosa, completamente afastado do raio da ação da bola e a correr atrás do prejuízo. Nem falo de Cabral, que também está muito atrás da linha da bola. Mais uma vez, Diego Sousa conseguia ter a posse de bola para o Sport num contra-ataque muito perigoso, numa situação de inferioridade numérica, 3 jogadores do Cruzeiro para 4 jogadores do Sport. O vídeo já vai com 16 minutos e estou a analisar friamente aquilo que passou ontem à noite no Retiro frente ao Sport, e agora vou falar um pouco sobre a minha opinião geral sobre aquilo que se passou dentro de campo. Um Cruzeiro que nos minutos iniciais começou bem a partida, nos minutos iniciais estava subido no meio campo do Sport, estava a ser agressivo e intenso ao portador da bola quando o Sport tinha a posse de bola, mas foi uma primeira parte em que o Cruzeiro estava a tentar dominar a partida, mas era o Sport que criava as oportunidades mais flagrantes de jogo, onde Fábio fez realmente boas defesas e livrou o Cruzeiro de sofrer o golo muito cedo, antes dos 30 minutos. Ou seja, o Cruzeiro conseguia ter bola, mas desorganizava-se na sua organização defensiva e nas transições defensivas, onde o Cruzeiro teve várias oportunidades de golo. Aos 19 minutos o Cruzeiro marca através de Alisson, é uma assistência de Romero que flete para dentro, vai fazer um passe e Alisson vai rematar à baliza do Sport, fazendo o 1-0. Ou seja, 19 minutos em que Cruzeiro passa alguns sustos, mas marca, é o primeiro a marcar na partida, faz 1-0, mas depois reparei que não estava bem, Cruzeiro continuava a não estar bem, com aquelas investidas nas costas dos laterais que eu já falei, e depois há um penalti a favor do Sport. Fábio sai da baliza, mas sai de uma forma muito agressiva, mas chega ao limite e parece que teve a noção que não deveria ter saído. Aqui, na minha opinião, não há penalti. Acho que o jogador do Sport procura o contacto, ou seja, Fábio tenta-se defender no último segundo e o jogador do Sport procura o contacto, e nestas situações a maior parte dos árbitros vai marcar o penalti. Diego Sousa é chamado para a marcação e faz o golo do empate do Sport. O que é que acontece? Ao intervalo, Mano Menezes tira Romero, se calhar para solucionar aquelas bolas nas costas, e coloca Hudson. Na minha opinião, não é com substituições que vamos alterar os comportamentos, é sim à semana, nos treinamentos, que nós procuramos solucionar todos os nossos problemas. Não é o facto de tirar um jogador e colocar outro que os problemas se vão resolver. Acho que Romero está a ser queimado no Cruzeiro. Se eu fosse Romero, pedia para sair, e eu sinceramente falava que o meu agente pedia para sair. Está a ser queimado Romero, vai para uma posição que não é a dele e depois acaba por ser substituído. Na minha opinião, Mano Menezes deveria ter feito simplesmente uma troca e esperar o que é que Romero dava no meio campo. Colocava Hudson na direita, puxava Romero para o meio, antes
de chegarmos ao intervalo. 10, 15 minutos antes de chegar ao intervalo, fazia simplesmente a troca, Hudson na direita, Romero no meio. Se não desse, aí sim ao intervalo tirava Romero e colocaria Cabral. Cabral entra, Cabral dá mais posse de bola à equipa do Cruzeiro, porque é um jogador que consegue segurar jogo e consegue fazer o Cruzeiro jogar através da sua excelência no passe. O Cruzeiro teve melhor na segunda parte, também porque o Sport está cansado. O Sport, a partir dos 25, 30 minutos, morreu e o Cruzeiro não soube aproveitar essas oportunidades que o Sport deu. Depois, as substituições, claramente Mano Menezes errou, na minha opinião mais humilde e pessoal neste canal Joga Simples. Foi escandalosamente a forma de como Mano Menezes conseguiu ler o jogo. Ele leu muito mal o jogo. O Cruzeiro não se contenta com o empate frente ao Sport. O Cruzeiro, e desculpem-me todos os torcedores do Sport, o Cruzeiro é gigante, é muito maior do que todo aquele mundo do Sport, e o empate era mau, foi mau, e o Cruzeiro perde 2 pontos, não só pelos seus comportamentos dentro de campo, como também na leitura de jogo de Mano Menezes. E ele tira Rafinha e coloca Rafael Marques no lado direito. Não consigo entender, não tem velocidade, não tem aceleração, não tem rotinas, está no Cruzeiro há poucos dias, não tem ligação com a equipa, não conhece os seus companheiros de jogo, e Rafael Marques vai para a posição de Rafinha. Deixa estar Rafinha, poderia Rafinha continuar no seu jogo, e por que não, se tirou Rafinha, por que não colocar a Arrascaeta no lado direito e colocar Rafael Marques em Cunha a jogar ao lado de Ramon Ávila? E assim o Cruzeiro passava a ter 2 centroavantes em Cunha dentro da área do Sport. Ficávamos com Cabral e Henrique, Alisson do lado esquerdo, Arrascaeta do lado direito e na frente 2 avançados com Rafael Marques e Ramon Ávila. Falhou redondamente Mano Menezes. Eu dou os parabéns a Mano quando tem que dar os parabéns, e tenho que dizer muito mal de Mano Menezes quando ele não tira o partido desta equipa e daquilo que o Cruzeiro estava a fazer dentro de campo. Mas pior vem a seguir, porque aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Cruzeiro precisa de ganhar, precisa dos 3 pontos, o jogo estava fácil para o Cruzeiro porque o Sport estava cansado, e aos 30 minutos do segundo tempo, Mano Menezes vai tirar Ramon Ávila, o jogador mais avançado do Cruzeiro, o jogador que poderia estar mais perto do golo, e vai colocar Alex. O que é que acontece aqui? Rafael Marques vai para centroavante, posição mais ofensiva do Cruzeiro, e coloca Alex no lado direito. Não muda a estrutura, tira o centroavante do Cruzeiro e coloca Alex na direita, 2 volantes na mesma, Arrascaeta no meio e Alisson na esquerda, e coloca Rafael Marques no centro de ataque da equipa do Cruzeiro. Portanto, não arrisca, não muda a estrutura, troca jogadores e mal, porque Alex não dá mais do que Ávila quando o Cruzeiro precisa de vencer a partida. De resto, muitas bolas bombeadas, não só com a subida dos laterais, o Cruzeiro esticava muito o jogo, e esticava de uma forma quando jogava só com um centroavante, ou com Ávila, ou mais tarde com Rafael Marques. A minha opinião é muito má aquilo que o Cruzeiro fez dentro de campo. Sinto-me angustiado, sinto-me triste, sinto-me irritado com esta situação. Porquê? Porque o comandante, quando tem que alterar as tropas, vai alterar e mal, prejudicando o coletivo da equipa. Triste com o resultado, muito triste com a exibição do Cruzeiro. O Cruzeiro deveria estar com 6 pontos, é algo que me deixa a refletir como uma equipa tão pragmática como o Cruzeiro leva 2 jogos em que tem 2 golos marcados e 1 sofrido. Ou seja, deveríamos reduzir os golos sofridos, não tanto aumentar os golos marcados, porque Mano Menezes 1-0 é uma goleada para ele, mas temos que alterar coisas, e coisas muito urgentes, Mano Menezes.
porque se não me engano, o Cruzeiro, o próximo jogo, vai ter uma tarefa muito difícil frente ao Santos, e não digo que jogadores que estão no departamento médico fazem falta, mas jogadores que estão no Cruzeiro neste momento, no 11 principal, têm que fazer muito, mas muito mais. E nem quero falar sobre Raniel, um jogador que já tem comportamentos de Cruzeiro, mas Mano Menezes preferiu colocar Rafael Marques, e mais grave, no lado direito. Muito triste esta rodada para o Cruzeiro, para o nosso maior de Minas, em que me deixa realmente frustrado, irritado e chateado.